Já estamos com tudo pronto aqui, ó, tudo montado numa sala aqui em Botafogo, porque hoje eu vou receber um convidado que a gente já se conhece há muito tempo. Inclusive, a forma que eu conheci esse convidado é muito curiosa, porque eu comecei a trabalhar numa agência onde eu usava o computador dele e lá tinha todos os dados dele. E por curiosidade, um dia eu fui buscar saber quem era o Lucas e a gente se encontrou, a gente se conheceu. Ele é um grande empreendedor e hoje você vai conhecer a história da marca dele, a Mescla Roupas, aqui junto comigo. Então fica por aí, porque o Lucas já tá chegando pra gente gravar o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. A gente já está quase terminando essa temporada. E como eu disse na cabeça desse vídeo, o convidado de hoje eu conheci antes dele me conhecer. Eu não sei se ele lembra dessa história, mas eu conheci o Lucas porque eu fui trabalhar numa agência onde tinha o login dele e todo mundo falou assim, ele saiu daqui para abrir uma marca de camiseta. Corta para 10 anos depois, estamos aqui com ele, que abriu uma marca sustentável, que já foi pro Shark Tank, que tem muita história para contar. Esse episódio vai estar rodeado de história boa, mas antes eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor a já se inscrever aqui no canal, já compartilhar esse canal com outras pessoas que também vão gostar de ouvir histórias de outros pequenos empreendedores, nos incentivar nas outras redes. Bianca Dia, o Meu Amigo Empreendedor Podcast, e o Lucas da Mescla Roupa. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Lucas. Bia. Obrigado, prazerzão estar aqui contando um pouquinho da história, que você já conhece bastante também, né? Mas é sempre bom revisitar algumas partes aí desses 12 anos de história aí da Mescla. Eu acho que eu não conheço muita coisa, mas eu sei que eu sempre fui fã, assim, e como eu disse, eu te conheci pelo login do computador, né, e eu falava: "Quem que é esse menino muito louco que deixou até o Facebook conectado lá?", que eu falo que se eu fosse uma pessoa do mal, eu teria pregado uma peça. É porque essa época aí nada meu era importante, então podia deixar, ninguém ia ligar não. Lucas, se apresenta um pouco para quem ainda não te conhece, quem é Lucas e o que é a Mescla? Então, eu sou formado em design pela PUC-Rio, trabalhei, direcionei toda a meu curso para branding e moda. Consegui, com a Mescla, poder juntar as 2 áreas que eu amo de paixão e misturado também com uma insatisfação minha de mercado, depois de ter rodado algumas empresas de moda antes de abrir a Mescla, de ter trabalhado numa agência de branding, desenvolvendo, novos projetos, novas empresas e novos negócios. É muito na área de alimento, embalagem, mas também numa área meio corporativa. Eh, Acho que eu misturei todas as áreas que eu adoro dentro do design para construir a minha marca, mais ou menos por aí. E a Mescla, ela tem uma base sustentável muito forte, que hoje a gente hoje fala muito de sustentabilidade, mas há 12, 13 anos atrás, existia pouca moda sustentável, né. De onde veio esse seu insight, tipo assim: "Eu vou entrar no mercado super novo, poucas referências, poucas pessoas que podem me ajudar a começar esse negócio, que é a moda sustentável"? Então, essa área da mescla foi bem inovadora mesmo, eu tenho o maior orgulho de falar e de me posicionar como um certo pioneiro na sustentabilidade no Brasil. E isso veio de uma forma muito genuína e espontânea, através de uma insatisfação minha. Eh, eu trabalhava como designer em algumas marcas grandes e reconhecidas aqui do Rio. Aprendi bastante sobre conceito de coleções, de branding, de entender que aquilo carrega uma certa cultura e uma certa história, mas dentro da estrutura daquelas empresas, a essa cultura ia se perdendo no meio dos processos ali, então quando o produto ia para a rua para contar essa história, ele acabava sendo mais redundante, falando mais sobre a história da marca e pouco sobre a história da coleção. Então a marca ela nasceu inicialmente para falar sobre cultura, sobre história. Em paralelo a gente estava tendo a revitalização da zona portuária, a construção do Porto Maravilha, e a moda masculina no Rio de Janeiro falava sempre sobre surf, skate, Ipanema, e o Rio de Janeiro era muito mais do que isso, né. A minha ideia era contar um pouco do lado urbano do Rio e um pouco menos do turismo clichê do Rio de Janeiro. E
trazer a moda, colocar a moda carioca para se apropriar dessa cultura que era pouco falado na moda. Então esse foi o primeiro, gatilho para a construção da marca, e com um investimento muito pequeno que eu tinha naquela época ali em 2012, eu fui correr atrás de modelos de negócio. Com quem que eu ia produzir? Eu ia produzir com uma fábrica só, eu ia quebrar esse processo de produção em diversas etapas para eu não ficar refém, e foi esse caminho que eu segui. E aí eu falando: "Cara, a gente está investindo num grão de pão, e quantas mãos envolvidas na base dessa cadeia", e eu que trabalhei em marcas relevantes para o mercado, não tinha acesso a tamanho impacto, dentro da cadeia da moda. Isso precisa ser contado para o consumidor final, o consumidor precisa entender sobre esses processos produtivos. Então, a pegada social da sustentabilidade veio através desse incômodo inicial que eu tive antes da marca ir para a rua, e ali eu conheci também sobre os impactos da matéria-prima, dos processos produtivos, da estamparia e por aí vai. Então a marca ela já nasceu com essa pegada sustentável através de um impacto e sensibilidade que eu tive aprendendo esses processos produtivos antes da marca ir pra rua. E, assim, só pra quem não te conhece ainda, né, porque eu já vi sua história no Shark Tank, acompanho no Instagram, a gente conversou muito pouco, né, sobre empreendedorismo, mas já falamos. Como funciona a marca, né, como funciona a moda sustentável no Brasil? Eu sei que lá no começo existia uma parte de reciclar tecido, eu não sei se essa é a palavra, mas eu acredito que com tecnologia e depois da pandemia a internet mudou, né, eu acho que hoje existe outras formas de fazer moda sustentável. Explica um pouco pra gente como que é esse processo. Bom, vou aproveitar aqui para botar uma polêmica. Aham. Qual parte você quer saber? A parte clichê de venda de mercado ou a parte que é de verdade? A verdade. Que a gente só quer porque, assim, esse canal é sobre os perrengues dos empreendedores. Eu falo que os grandes que vêm aqui, que já chegou lá, que já fatura, todo mundo quer parar para ouvir, mas poucas pessoas escutam quem está no processo. E é aí que mora os grandes segredos, as grandes dicas, né, as grandes inspirações. É a verdade do negócio mesmo. Então, os termos da sustentabilidade se tornaram muito clichês com a expansão do tema sustentabilidade. Então, o bônus da expansão da sustentabilidade no mercado é carregado de muitos ônus por falta de conhecimento ou por má intenção das grandes empresas de quererem abraçar esse tema para surfar a onda, sem de fato terem um impacto real, oficial, eh, dentro da sustentabilidade, né. Eu até evito o uso da palavra sustentável para buscar usar um desenvolvimento consciente, porque a gente precisa ter um conhecimento maior sobre cada etapa daquilo que a gente está fazendo, para que esse impacto e esse discurso de dentro para fora seja mais real, né. Então a gente passou a buscar quem de fato está envolvido na nossa cadeia, quais mãos que estão envolvidas nessa cadeia para não externalizar, e correr um risco de quarteirização, né, dentro da cadeia da moda, que é um dos maiores problemas dentro do nosso sistema. Qual é a origem da nossa matéria-prima? Então a gente buscou sempre priorizar matérias-primas nacionais, aonde a gente entenda, de onde vem, aonde está sendo plantado aquele algodão, o tecido reciclado, de onde vem essa reciclagem, quem são os beneficiados nessa base da cadeia. E aí com o crescimento da tecnologia de baixo impacto, a gente começou a expandir para tecidos biodegradáveis, tecidos de celulose, extraídos de maneira responsável de árvores e tudo mais. E entender bastante até de uma certa engenharia química. Hoje eu me considero uma pessoa, apesar de ser um designer e gestor, eu acho que eu tenho uma visão muito 360 sobre o real impacto que a gente está causando. E eu acho que a dificuldade das grandes empresas está aí, né, a gente é um pouco de eu sou um jet ski, enquanto as grandes empresas são um navio. Um navio que não nasceu com essa pegada sustentável e que precisa se direcionar para esse segmento para poder sobreviver também. E aí dentro dessa mudança de direção é um processo lento, e as pessoas querem ser um jet ski sendo um navio. E aí entram esses problemas ali do mercado,
que acabam fazendo com que a sustentabilidade se perca um pouco. Faz parte muito do processo, assim, acho que é natural, bastante natural, mas é um problema que a gente tem que estar sempre de olho, se questionando, é difícil pra caramba. É, na verdade, um desafio, né. É muito louco, eu sempre cito esse livro em quase todos os episódios, porque foi um livro que abriu minha cabeça para muita coisa. Eu já li aquele livro Sapiens, não sei se você já ouviu falar dele, e no final do livro, o autor faz uma comparação, ele fala assim: "Olha, as pessoas que nasceram em 1810 e as pessoas que nasceram em 1910, provavelmente a vida delas era a mesma, poucas coisas mudaram. Mas as pessoas que nasceram em 1960 para as pessoas que nasceram em 1990, para as pessoas que agora nasceram em 2020, muita coisa mudou". Então, quando a gente fala de sustentabilidade, e pelo que você está me falando, né, hoje em dia a gente está caminhando para o ESG, já não é mais só sustentabilidade, tem o social, tem a mão trabalhando por detrás daquilo, o trabalhador, né, não é só mais sobre a matéria-prima. A gente está em 2023, com inteligência artificial, muita coisa acontecendo, mas é um assunto muito novo. Tipo assim, há 20 anos atrás ninguém falava disso. Então, é o desafio que você tem ainda de ser um cofundador da moda sustentável, se é que eu posso falar assim, uma vez que a gente vê poucas modas indo para esse lugar, né. Então imagino que é o desafio mesmo de criar, né. E o que eu gosto de falar de nós designers, é que a gente tem uma cabeça estrutural, né. Eu falo que designer ele entende Hum, muito de nada e pouco de tudo, porque eu acho que uma das coisas, um dos talentos de ser designer é a gente conseguir buscar a essência dos nossos clientes, então conseguir se aprofundar em qualquer assunto novo. Então, isso que você fala, sou agora um design um pouco químico, é porque a gente tem essa capacidade de ir nos adaptando, né, Lucas, de entrar também nesse mercado louco. Eu te acho corajoso, eu te acho muito corajoso. Obrigado. Na verdade, eu falo, eh, tem um mentor meu que é um dinossauro do design gráfico brasileiro, que é o João Leite, foi meu orientador de projeto final até. E ele fala que design é processo e projeto, né, o design não tem fim, ele é sempre uma busca por soluções de problema, então a gente está sempre estudando, sempre pesquisando as diferentes áreas que a gente está atuando. Então se eu estou falando de moda sustentável, eu estou tendo que trabalhar desde a agricultura para entender a diferença entre agrofloresta e monocultura, entender a origem do plantio de algodão, por que que é tão difícil, por que que usam tantos agrotóxicos para atender a demanda, o motivo do Brasil ser um dos maiores exportadores e produtores de algodão no mundo, só perdendo para a China e Estados Unidos. Entender todo esse mercado, tanto político, econômico, quanto de impacto ambiental e social, né, do porquê que o algodão orgânico emprega mais pessoas do que o algodão convencional, que tipo de tecnologia é usada em cada um deles e o porquê que o orgânico é tão, pouco trabalhado se a gente tem uma área de plantação tão grande. A gente vai buscando sempre recursos em diferentes áreas para poder ter propriedade em cima daquilo que a gente está falando, mas também propor novas soluções, né, acho que o trabalho do designer está um pouco aí. É. Mas, você já me explicou de onde veio a ideia, né, do visual da mescla. Eu não queria o Rio de Janeiro clichê, eu queria o Rio de Janeiro urbano, né, eu queria mostrar um outro Rio de Janeiro. Tá, aí eu entendi. Aí você foi pra moda, né, você estava buscando soluções e tal. Você não levou um susto quando você falou assim: "Tá, eu tive essa ideia, é um buraco muito maior, deixa eu voltar aqui pra moda que vende, pra aquele negócio, assim", tipo assim, que te motivou a entrar nesse buraco grande, que eu sei que é o DNA da mescla, né, e talvez, assim, eu estava montando um branding, eu queria bater no DNA, mas algumas vezes a gente se assusta e volta 2 passos pra trás e fala: "Cara, é muito louco", assim. O que te motivou a entrar nesse desafio? Então, o que me motivou eu tô sempre em busca de conhecimento, então empreender é você nunca tá parado. Hum. Eu acho que as empresas que mais quebram são aquelas que insistem sempre num mesmo modelo tradicional que a pessoa criou num primeiro momento, e ela quer insistir naquilo, quando na verdade o mundo está sempre mudando, se adaptando e tal. Então a mescla nesses 12 anos ela nasceu de uma maneira, que foi essa que eu contei aqui no início, mas ela hoje ela trabalha de uma maneira completamente diferente, né. A gente nasceu pensando no varejo para criar coleções que não seguem o calendário da moda e que as estampas
e peças falam sobre história, numa pegada mais urbana, com desenvolvimento consciente, daí o nome mescla. Enquanto hoje a gente está trabalhando muito mais no atacado, no B2B, por entender que a sustentabilidade ela tem um discurso mais real de empresa para empresa, porque o consumidor tem um comportamento de externalizar que ele tem interesse na sustentabilidade, mas o comportamento de consumo irracional do consumidor ele ainda é focado na compra por impulso, em preço, a sustentabilidade ela é o último pilar. Então hoje a gente está trabalhando muito mais no atacado, com projetos exclusivos, completamente diferente do que a gente nasceu. Nossa, então agora como que é esse mercado B2B para moda? Você faz, uniformes para empresa? Não sei, como que funcionaria? Então, hoje a gente continua com o nosso varejo, né, se o cliente final quiser comprar, ele tem o nosso site com as nossas coleções ali, é uma espécie até de laboratório para entender o que que é aceito, o que que não é no mercado. A partir de tendência de moda, que eu detesto, porque eu acho que é muito clichê e acho que é raso, acho que não tem muito estudo, tem muito mais a onda, vou na onda da galera. Enquanto o mercado B2B ele tem uma profundidade maior no estudo técnico do que é a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem, de empresas corporativas, como empresas de óleo e gás, aonde eles têm uma exigência de mercado para investir em ESG, como uma espécie de compensação àquilo que eles estão degradando, né, no mercado deles. Então a gente cria de roupas corporativas a materiais, tipo, corta-vento para a galera que trabalha embarcado. Ah, que E legal. aí um corta-vento desenvolvido de maneira reciclada com fibras de garrafa PET, que são produtos derivados do petróleo, retirados de outras indústrias para transformar em tecido. Eh, Então você fecha o ciclo deles, né. A Luíse Também. Valentim, você conhece a Luíse, né? Claro. A gente fez um episódio com ela daqui, eu vou até deixar um cardinho aqui em algum lugar dessa tela, para quem tiver curiosidade de conhecer. Ela fala um pouco disso, exatamente disso, só que você trouxe o que acontece no mercado. Ela falou assim: algumas empresas, elas precisam fechar o ciclo do que elas fazem, que é mais ou menos isso. Se o petróleo usa muito, sei lá, alguma coisa a terra, de repente ele faz um ciclo para contribuir para voltar, né, que é a nova preocupação da sustentabilidade no corporativo, é você devolver para a natureza o que você tira dela. Então, com a moda e com a mescla, você está conseguindo fazer com que algumas empresas busquem fechar esse ciclo, que não é só isso, né, acaba que é muito maior o que eles precisam fazer lá dentro, mas você consegue trabalhar isso dentro deles. Eu busco trabalhar, se eu consigo é outro Mas daí não é é a outro sua ponto. missão. Não, eu considero que é muito a minha missão, mas existem muitas complexidades no meio do caminho, desde a cultura da empresa, ao investimento possível, ao que o mercado e a tecnologia brasileira tem disponível para a gente realizar aquilo que a gente se propõe. Pensando na economia circular, que é o que você falou, é o maior desafio, eu acho, de qualquer segmento. Da gente buscar um ciclo completo. Só que ao mesmo tempo eu também sou muito realista, né, o ser humano, desde os primórdios, no momento de nascimento que ele acorda ali, ele está causando impacto no ambiente, no mundo. É da natureza do ser humano. Como é que a gente reduz esse impacto ao máximo possível, né, a nossa busca tá mais ou menos nesse caminho. Hoje a gente não consegue, assim, tem algumas empresas que falam: "Poxa, Lucas, eu queria criar umas roupas com você", que a gente sempre faz, mas que elas tenham uma certa economia circular. Então a roupa que a gente fez no ano passado, a gente consegue reciclar, pra poder criar novas a partir das que a gente produziu no ano passado? Falo: "Não, não, porque o setor de reciclagem no Brasil exige um volume de toneladas muito grande para que essa reciclagem seja possível. E Entendi. tanto essa empresa quanto a mescla não tem um volume necessário para essa reciclagem, só se a gente se juntasse com toda a indústria ou com grandes fábricas têxteis para justificar essa logística reversa e gerar novos produtos. Então a gente busca hoje descartar de uma maneira mais consciente, mas eu não consigo ter um controle total de pegar isso de volta para
constituir novos produtos. Porque tudo também gera um pouco em cima de custo, né. Eu sei que tem gente que vai falar assim: "Ah, o capitalismo, não sei o quê", mas a gente vive num mundo capitalista e tudo gira em torno de custo. Às vezes, a reciclagem gera tanto custo que é impossível, inviável, não é porque falta vontade ou falta tecnologia, porque é inviável mesmo e a gente tá aqui falando de um pequeno empreendedor, né. Se as grandes empresas já não conseguem fechar alguns ciclos de reciclagem, você lembra aquela história do papel reciclado? Eu trabalhava para a International Paper, numa agência que atendia a International Paper, e a International Paper fazia o reciclado, que era aquele papel reciclado. E depois de um tempo, a International Paper falou assim: "Olha, eu gasto cola pra caramba, que é um poluente, eu gasto tempo, água, tecnologia, o papel reciclado é super caro e no final eu não consigo reciclar o papel reciclado, porque ele tem muita cola pra fazer um novo papel. Então não é sustentável". Tiraram o reciclado do mercado, porque é sempre isso, assim, no final gera tanta coisa envolvida, é tanto gasto que a reciclagem é mais poluente, né, que nem aconteceu com o papel. O discurso da sustentabilidade ele é pego na curva em alguns exemplos, assim. Eu tenho um exemplo que eu levo para mim, assim, que é um restaurante passou a servir as bebidas só num copo descartável, mas esse copo descartável ele é feito de um determinado material que tem um processo de reciclagem mais acessível. E aí as pessoas começaram: "Ah, mas você não se preocupa com a sustentabilidade, está produzindo plástico, etcétera". Sim, porque houve um estudo aonde você usar copos de vidro e lavar para reutilizar, gasta mais água do que você pegar esses copos descartáveis e levar para um setor de reciclagem onde tem um reaproveitamento de água para gerar novos copos de plástico. Sem falar que também gera trabalho para algumas pessoas, que é as Perfeito. pessoas que estão reciclando, então é muito mais profundo, né, Lucas? É muito profundo e ele não envolve só um pilar, né, a gente costuma falar mais sobre, sustentabilidade é meio ambiente. É meio ambiente, é social, é ambiental e é cultural e econômico. E político, que é Político, com difícil não certeza, envolver política em tudo que a gente faz. com certeza. Mas eu quero mudar um pouco a abordagem desse nosso bate-papo, que eu quero falar de empreendedorismo puro mesmo, porque eu vou te fazer 2 perguntas, porque isso daí você já encaminha na resposta, né. Que a primeira coisa que é assim, o que te levou sair de um salário fixo para começar a empreender há muito tempo atrás? Porque hoje em dia tá mais fácil empreender, né, com a internet e com várias leis de incentivo, e naquela época, tinha muita coisa encaminhando, já existia o MEI, mas ainda, né, vender pela internet as pessoas tinham um pouco de resistência ainda, porque queria saber. E, como que foi esse momento seu, essa quebra, agora eu vou empreender, e que momento que você falou assim: "Tô precisando de uma ajuda, tô precisando desenvolver, tô precisando estudar, tô precisando buscar pessoas", porque eu sei que você é esse cara, porque várias vezes a gente já trocou poucos WhatsApp sobre empreendedorismo e você sempre buscou alguém, um mentor, alguém para te ajudar, sabe. Como que foi toda essa história? Você tem empreendedor na família? Alguém te incentivou? Tinha uma figura que foi te levando? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Então, você é designer também, né, deve saber que o design brasileiro, no Brasil, ele não é tão valorizado quanto o que ele entrega. Então, a minha insatisfação de mercado me fazia refletir do tipo, o quanto que eu iria me desenvolver dentro de uma empresa, o Sem quanto plano que de eu iria ter um plano de carreira com um salário aonde a partir dos 40, 50 anos eu conseguisse ter uma qualidade de vida aonde eu fui criado dentro dos meus privilégios. Essa foi a primeira pergunta. O segundo ponto foi, eu criei a marca quando eu tinha 23 anos. Talvez se eu criasse a marca com a idade que eu tenho hoje, eu teria muito mais consistência naquilo que eu tô me propondo, mas eu entenderia também que o chão é muito longo. Eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade de construir coisas muito sólidas com passos mais curtos, mas muito consistentes. Então eu sempre fui, careta no investimento, menos arrojado, e entendendo esse meu perfil, talvez eu freasse. Tem pessoas que são mais arrojadas, que conseguem criar algumas coisas depois de mais velhos e o negócio desponta muito rápido. Eu não tenho esse perfil.
E o fato de eu ser novo me permitiu. Testar. E aí eu não tô nem entrando no mérito do tipo: "Não, eu tô mais velho, não devo empreender", não. Não. Eu acho que é o meu perfil, eu era muito mais inocente nesse sentido e me permitia arriscar mais por ser inocente. Talvez se eu criasse alguma coisa do zero agora, eu teria uma outra percepção. Eh, acho que esses 2 pontos foram os mais cruciais, assim, para minha decisão de empreender e de não seguir no CLT. Mas você tinha incentivo da família? Tipo, pai empreendedor, tio empreendedor, alguém que você via e falava assim: "Cara, ele faz, ele ganha o dinheiro dele, ele tem o tempo dele", né. O sonho do empreendedorismo que um monte de gente se engana que: "Ah, eu vou ter tempo, dinheiro", e você tinha alguma inspiração assim? Eu tenho meu pai tem empresa própria, na engenharia civil. Quando eu era pequeno até, a gente viajava para sítio, não sei o quê, e aí pegava sobra de materiais de obra para construir pequenas coisas, então essa coisa do reuso, de reaproveitar esse olhar, de olhar para um material que já existe para criar coisas novas, veio um pouco daí. Tenho uma tia que é artista plástica, tenho 2 tias-avós que são costureiras, uma inclusive tem um ateliê até hoje, com um olhar muito inovador para a idade que tem. Eh, então Foi acho meio que que vieram seus primeiros mentores, né. com Porque você é certeza. uma pessoa bem humilde pra isso, assim, você não tem vergonha de pedir ajuda, de perguntar, de querer saber como as outras pessoas estão fazendo. Eu lembro que quando você foi para o Shark Tank, eu quero entrar nesse assunto, porque eu acho que poucas pessoas conhecem pessoas que já passaram por essa experiência, né. Eu lembro que antes eu tinha um investidor, você trocou uma mensagem comigo, como que é, né, será tipo assim, você é um cara, pra isso eu considero bem aberto pra pegar a opinião dos outros, né, então esses foram seus primeiros mentores, eles te ajudaram? Você foi pedir ajuda, pedir dica, como foi? Meu pai queria ser meu sócio na época, Na e aí eu recusei. Eh, Fez bem, porque pai sócio. não, ia ser pai 2 vezes, impossível. A gente ia sair na porrada ali, desculpa o palavrão, mas a gente ia brigar e não ia ter uma relação. Isso que a gente abriga, hoje a gente abriga, Mas eu mais acho novo que brigava mais. os nossos pais, eles exigem mais sucesso da gente do que as outras pessoas, até falei no último episódio disso com a Andressa. E imagina, você ia ter pouca chance de errar com seu pai sendo seu sócio, sabe. Eu pelo menos é o que eu penso, meu pai nunca quis ser meu sócio, então Eu fui atleta minha vida inteira, então tive uma cobrança e uma competitividade muito forte, ao mesmo tempo que eu também tenho um espírito esportivo dentro dessa competitividade muito grande. Esse olhar sobre equipe e trabalhar junto sempre foi muito minha praia. Então acho que a minha humildade de perguntar e de aprender com o outro para crescer veio daí. Eu não tinha dinheiro para investir, e aí meu pai falou: "Tá, eu topo te ajudar, eh, mas aí é 50-50". Aí eu falei: "Não quero. Não quero porque eu preciso de alguém para ter um olhar diferente do meu, então eu preciso de alguém para operar comigo. Segundo, eu não quero ter pai 2 vezes". Aí eu perguntei para ele: "Você topa me ajudar com uma parte? Eu vou procurar alguém para me ajudar com outra parte, mas para me ajudar operando também, não só investindo? Se você me prometeu, quando que você vai me devolver esse dinheiro?". Aí eu fiquei estudando cálculo ali, e eu tô falando assim, parece que eu tô falando de um mega investimento, eu tô falando de R$ 5.000 para produzir 250 camisetas, pra gente botar o projeto na rua. E aí tinha um amigo meu que estava saindo de uma marca masculina aqui do Rio, e apresentei o projeto pronto para ele, já com a coleção pronta, desenvolvimento de marca, custo e tudo. Falei: "Topa?". Aí ele: "Porra, agora tô com o dinheiro da rescisão aqui, vamos embora, não sei o quê". E aí a gente fez. Eu cheguei para o meu pai e falei: "Cara, eu demoro 4 meses para te devolver esse dinheiro. Você topa? E aí, se eu não conseguir te devolver, eu vou trabalhar para te pagar". Ele: "Beleza". No mês de lançamento, a gente vendeu das 250, a gente vendeu quase 200 em um dia, Que legal. e em 20 dias a gente vendeu as 250, fez 14.000. Aí eu peguei o dinheiro, falei: "Thiago", que era o meu sócio lá no início, falei: "Thiago, toma o dinheiro aqui, pai, toma o dinheiro aqui, agora é com a gente". Aí a gente começou a trabalhar com caixa, eu fazia freela para bancar o meu salário e tudo que a mescla lucrava eu reinvestia. Isso durante 4 anos de empresa, né.
Então a minha busca por conhecimento, de correr atrás do outro, vem muito também do cara, o meu investimento sempre foi muito baixo. Apesar de eu ter um privilégio de ter estudado em escola particular, em faculdade particular e morar na zona sul do Rio de Janeiro, o meu investimento profissional sempre foi muito baixo, sempre veio muito de baixo. Então eu tinha que buscar conhecimento para poder ir para frente, crescer e ter network para poder ganhar praça e crescer financeiramente, né. Então você nasceu com um sócio, mas hoje você não tem mais esse sócio? Então eu nasci só, Hum. com o projeto pronto, eu Trouxe. trouxe um sócio e o projeto foi para a rua com um sócio. Eh, Esse sócio a gente é amigo até hoje, a gente se dá super bem, quando ele saiu foi mega de comum acordo, e eu tive o Lucas, que foi um cara que me ajudou muito pós meu sócio, isso aí eu tô falando de 2016 mais ou menos, 4 anos depois. Tive o B, que era o meu amigo de infância, que veio, abraçou muito o projeto num momento crucial ali perto da pandemia. E tive um sócio investidor que veio do Shark Tank, né. Isso que eu queria saber. E que durou 1 ano, né? Não, o meu sócio do Shark Tank, ele tá no contrato social comigo até hoje, ele só não opera. E conta então um pouco dessa experiência, assim, o que passou na sua cabeça de ir para o Shark Tank, né? Como que você viu essa oportunidade? Se foi alguém que te falou: "Lucas, por que você não vai?" Ou você falou: "Não, eu quero ir". Como foi todo esse processo, Lucas? Porque tem uma pessoa que participou do podcast na primeira temporada e ela não tinha ainda feito, né, essa participação. E ela tentou depois, eu falei: "Cara, tinha que gravar outro episódio com você, porque é uma experiência muito particular, assim". Ela quase conseguiu, mas ela não conseguiu. Mas você conseguiu. Conta pra gente como que é, assim, como que é participar, como que é a seletiva, como foi conseguir, né, quais os primeiros passos depois que você conseguiu? Eu tinha um amigo que é presidente de uma produtora, e eu pedalava junto com ele, falando de trabalho, assim, né, porque ele é empreendedor também na área dele. Ele: "Pô, mas e o Shark Tank?" Eu falei: "Pô, isso é sério? Tipo, o programa é de verdade mesmo?" Porque é um reality, né, entretenimento, é. E aí ele falou: "Ah, sei lá, pô, de qualquer jeito é uma mega visibilidade para o teu negócio, não?" Eu falei: "Ah, vamos ver." E aí esse assunto morreu. 3 meses depois eu recebi um e-mail com uma pessoa encaminhando o e-mail da produtora do Shark pedindo indicações de Que legal. empresas inovadoras. E aí eu me inscrevi, passei, eram 2 processos seletivos, fiz um pitch online com os diretores do programa, depois fiz uma reunião com o diretor e a gravação era lá em São Paulo, aí fui selecionado. Cara, eu ia para São Paulo sem nem valuation, eu queria ir pelo branding, pelo posicionamento para contar o que eu tô contando aqui. E aí meu primo, que é um cara mais, centrado e da área financeira, falou: "Cara, você tá maluco, Uhum. vamos sentar junto e fazer teu valuation." Você não tinha nem nunca assistido o programa? Eu tinha assistido, Ah, mas eu não. que eles fazem muitas perguntas. Verdade, E né. eles te fizeram perguntas. Eu lembro que eles perguntaram: "Como você vive? Qual é o seu salário? Qual a projeção?" Eles fazem perguntas, né, de números. É porque o meu pitch eu inverti no Shark. Ah, tá. Eu precisava focar onde eu tinha mais conhecimento. Então eu falei que eu preciso impactar eles com a sustentabilidade, com a minha cadeia produtiva, com o meu posicionamento de marca, com o intangível da marca, para a parte tangível de números ser menos relevante, até pelo meu porte de marca. O meu porte de marca, o meu faturamento naquele período não era relevante. Então eu tinha que focar no intangível, que era o que chamava atenção. E isso deu muito certo lá na hora. Eu aluguei um carro, para a empresa do meu pai trabalhar daqui, porque o carro da empresa dele tinha caçamba, e eu fui com o carro da empresa dele e deixei o carro alugado aqui. Levei manequim, arara, mala de roupa, eu e um sonho. E fui para São Paulo direto para o estúdio gravar. E alguns números, que eu lembro que eles falaram assim pra E você: alguns números. "Quanto você ganha?" E você baixou a cabeça, assim. Eu baixei a cabeça porque o meu número era difícil. E você assim: "Eu tô vivendo difícil". Eu baixei a cabeça porque meu número era vergonhoso, né, falando como uma empresa, meu número era
É engraçado, eu revejo o Shark Tank hoje e falo: "Caramba, eu era muito cru mesmo, comparado a quem a gente é hoje". Mas foi uma grande experiência, porque primeiro que eu sou tímido, né, eu tô gravando aqui, eu tenho uma facilidade para falar da minha história, mas eu tenho uma parte tímida, assim. E lá era um estúdio onde eu parava no centro do estúdio, 6 câmeras e os investidores virados para mim e uma produtora falando: 30 segundos, 10 segundos, Nossa, que comece teu pitch. pressão. E 2 minutos para eu contar 6 anos de trabalho, né. Foi muito engrandecedora, assim, a experiência, mas eu não apesar de eu ter recebido "sim" no programa, eh, a negociação não andou depois. Estava um pouco atravancada ali e em paralelo surgiu uma pessoa querendo investir muito mais alinhada com o meu propósito, com a sustentabilidade, e é quem é meu sócio hoje em dia no contrato social. Ainda bem, assim, foi um caminho, uma escolha interessante e feliz até. É, eu lembro que uma vez a gente se encontrou no Fusca, você falou porque foi a Camila Coutinho que te deu sim, né? A Farani, Camila Farani. Camila Farani. Nossa, quem é Camila Coutinho? Deve ser uma blogueira. Ela não é ela que tá no seu contrato social hoje. O seu sócio do Shark Tank veio pelo programa, mas não é mais ela, certo? É, o meu sócio ele era um cliente que eu ganhei um stand na Feira Hype. Porque estava na época do Fashion Revolution, e aí me chamaram para dar uma palestra sobre sustentabilidade dentro da Feira Hype, para trazer o tema sustentabilidade pra feira. E aí me deram um stand para participar, e dentro das vendas eu conquistei um cliente que virou um amigo, assim, era um cara que eu deixava mala de roupa na casa dele e tal. Passou um tempo que ele não comprava, e aí ele me mandou mensagem: "Pô, tô querendo ver coisa nova, não sei o quê", e aí foi na época do Shark, eu falei: "Pô, dá uma olhada aqui". Aí mandei o vídeo do pitch e tal, ele: "Caraca, que legal, como é que é isso, dá pra entrar?". Falei: "Tá". E isso com a negociação com a Camila rolando em paralelo. E aí ele falou: "Cara, se ela quiser entrar, eu topo entrar junto se você estiver disposto, se ela não quiser entrar, eu topo entrar sozinho". E aí ao longo da negociação eu falei: "Cara, tá dando, algumas coisas estão freando do lado de cá. Eu ao mesmo tempo tô vendo você mais engajado. Eh, Se ela não entrar, você topa?". Aí ele: "Pô, topa". E eu sou o cara mega grato a ele, porque foi o cara que mais apostou naquilo que eu acredito ali. Hoje ele tá mega fechado comigo. É, que bom. Então ele é um sócio investidor, ele não tá no operacional. Não tá no operacional, mas ele me Participa. dá uma estrutura ali, tem uma pessoa do meio dele que trabalha comigo até hoje. Volta e meia a gente senta para poder conversar sobre o futuro, entender a realidade e os objetivos de cada um dentro do negócio. Tá bem saudável, Ai, assim, que tá. bom. Hoje você tem produção própria. Como que funciona? Não, hoje a gente terceiriza, Uhum. da mesma maneira que a gente nasceu, só que de uma maneira bem mais expandida. Hum. Eh, É difícil, eu não tenho de cabeça aqui, eu tenho que pegar o levantamento, mas são pelo menos 10 fábricas que produzem pra gente, eh, No Brasil inteiro. focado Rio, expandindo para fora, para a gente buscar sempre valorizar a economia local, diminuir a pegada de carbono da cadeia produtiva, né, então essa logística de produção ser o mais central, o mais próximo possível, para ter um controle maior e diminuir essa pegada de carbono. Então hoje a gente tem Rio, São Paulo, e a fábrica mais distante nossa de confecção é em Blumenau, mas por conta de um produto específico que no sudeste tá muito difícil mão de obra. Entendi. Então a gente levou para lá por uma questão de qualidade e viabilidade econômica também. Mas não tinha uma época, se eu não me engano, uma vez a gente conversou que as nossas conversas são muito pingadas, né. "Ah, oi, tudo bem", que nessa história do Shark Tank, eu lembro que uma vez no Fusca, com 2 cervejas na cabeça: "Ah, como é? Depois a gente fala", nunca falou. Tinha uma época que você trazia tecido do sul. Eu tô louca? Não, então a matéria-prima sim, a fábrica É aqui. da produção é aqui. Toda a sua matéria-prima vem de lá, por conta de Não, a plantação. matéria-prima vem de lá, interior de São Paulo e Nordeste. Tá, por conta da plantação do algodão, Perfeito. das fazendas e tudo mais. Eh
o porquê que você escolheu só a moda masculina? Porque a gente sabe que quando a gente fala de consumismo de moda, né, mulher, os números são muito maiores do que homem que compram moda, né, porque você tá falando de moda, a gente não tá falando de roupa de custo baixo, a gente tá falando de moda, de propósito, tudo isso tem um valor maior, né. Por que que você escolheu a moda masculina? Foi por uma necessidade sua de não encontrar nenhuma moda que te representasse ou foi alguma outra coisa? Tinha isso também, mas não só. Eh, o mercado masculino é muito carente no Rio, no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, né. Quantas marcas femininas você conhece, assim, se você falar de relance, versus quantas marcas masculinas existem? Apesar do comportamento de consumo por impulso ser muito maior da mulher, a quantidade de opções também a concorrência é muito grande. Enquanto o masculino, a concorrência, além de ser menor, era muito menor, hoje até está maior, mas não deixa de ser feminino, né. Hoje a gente tem uma comunicação mais delicada, sem aquela linguagem leleque, Hum. porque a mulher que compra o nosso produto também para presentear o homem, ou para usar. Eh, camisa social nossa, por exemplo, tem muitas mulheres que compram para usar, mesmo a modelagem masculina por uma questão de tendência. Aí Aham, tá nesse na ponto eu até moda. agradeço a tendência, que eu detesto, eu agradeço a tendência por isso, porque é muito legal ver a mulher usando nossa roupa também. Mas você também tem acessório, né, você tem pochete, que mais que você tem? Fala tudo que você tem. É muita Hoje a coisa. gente tá com um mix bem legal, assim, bem considerável. De acessório a gente tem pochete, shoulder, tem mala, tem bolsa, tem uma bolsa nova que acho que eu deixei no carro, não tá aqui. Tem bolsa nova que a gente está desenvolvendo, a gente tem feito parcerias com restaurantes, então a gente tem hoje até bolsa de vinho. Ah, eu t ó, a básica tem bolsa de vinho. Foi de resposta a Não básica tem sabia. e uma bolsa de vinho muito legal, inclusive eu te trouxe um presente que eu ainda não te dei, devia ter trazido, eu tenho uma de um vinho de 2 e ela vira uma mochilinha assim, ó, e a gente Eu troca. sou um cara mais cervejeiro e aprendi a tomar vinho de verdade tem 1 ano e meio, mais ou menos. Vou gostar desse presente. Depois a gente troca também, eu acho que também em algum momento dá um match, né, que como eu estava falando pra você, e é uma coisa que foi até inspirador no começo de eu estava te escutando, eu estava pensando aqui comigo, a gente precisa ter inteligência, principalmente emocional, para adaptar o nosso negócio, né, que você disse, a mescla tá aqui até hoje porque eu me adaptei. E a teoria da evolução é essa, sobrevive quem se adapta melhor, né, não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que se adapta melhor. E a Básica hoje está passando por um momento muito importante, até de uma questão interna minha, e te escutar está sendo muito inspirador, porque eu criei a Básica com uma ideia. Eu queria que fosse uma marca feita por vovós, eu queria que só senhorinha costurasse, que só senhorinha embalasse, que tivesse todo um corpo da terceira idade, porque quando eu abri a Básica e minha avó começou a costurar, foi minha avó e 2 tias, elas falaram assim para mim: "Nossa, o tempo finalmente está passando". E eu entendi, né, para a cabeça delas, o quão ruim era se aposentar e ficar sem nada para fazer. E daí eu fui para esse caminho e meu sonho era só ter vovó trabalhando para mim. Não é sustentável para o meu negócio. O meu negócio começou a parar, começou a ter atraso e eu não gosto de botar uma pressão numa senhora de 70, de 80 anos, foi muito legal, tipo assim, também não é o meu propósito, né, e agora eu tô tendo que abrir minha cabeça, me adaptar, e eu te ouvindo tá me inspirando muito, porque tipo assim, tá, eu então vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa, vou pensar, vou pesquisar fornecedor e vou ver o que eu consigo fazer para continuar a minha história, né, que é o que você está me contando também, são muitas coisas. Então eu quero continuar incentivando as senhorinhas, mas talvez eu precise de um fornecedor, então talvez eu possa trazer memória de vó, então ainda não achei esse caminho. Mas conversar com você está sendo bom, porque a básica tem 3, 4 anos, é muito nova ainda, mas está sendo bom porque está me inspirando um pouco nesse negócio. "Bianca, calma, porque a gente precisa se adaptar de vez em quando. A ideia é boa, mas no meio do caminho coisas acontecem, assim, esse é um pouco da sua história para mim". E eu imagino que até mesmo essa coisa do Shark Tank te provocou em alguns momentos. Eu assisti o seu episódio. Vou deixar aqui nesse vídeo. Tem como ainda assistir? Tem como no YouTube, mas eu tenho vergonha do Shark Tank, Não assim. quer que eu coloque? Não, pode deixar, tô brincando. Eu vou deixar Porque porque eu olho pra trás, assim, eu tenho mega orgulho.
misturado com uma vergonha, porque eu olho hoje e falo: "Caraca, eu era muito cru". E aí eu não me vejo como aquela pessoa. Mas eu acho que Eh, é mas isso que tá me isso inspirando. é ótimo também, É, não é ruim não. é isso que tá me inspirando aqui. Não é só empreender sobre ter coragem. Não é só ter a coragem de começar, de largar tudo, de ir em frente, de gastar um dinheiro que às vezes você não tem pra botar o seu sonho, mas é a coragem de ouvir, de ver as oportunidades, de se adaptar, de mudar, o caminho não é esse. Sabe o que eu lembro quando você foi no Shark Tank? Que você não tinha um site. Uhum. Não, eu não tinha um site, eu não tinha e-commerce Você tinha um de site 12 a 15. 2015 eu lancei o e-commerce. e você já tinha um e-commerce lá? Porque eu acho que o investimento que você queria era Não, era em investir no e-commerce, aumentar o mix de produto, investir em marketing digital, eu não investia em ads, toda a mídia sempre foi orgânica. Naquela época eu achava que era estratégia, hoje a gente já trabalha muito no físico, apesar de ter tido aquela estratégia. Na verdade, eh, existem algumas fases nesses 12 anos que me marcaram muito com relação a essa adaptação. Lá no início eu tinha um discurso onde eu não posso me vincular à empresa de petróleo, porque os caras são tudo que eu lutei contra, que é tirar, lixos provenientes do petróleo, como garrafa PET, para criar novos produtos e dar uma durabilidade para uma matéria-prima muito poluente. Hoje não. Hoje eu já tenho uma visão que eu não vou acabar com esse mercado vai sempre existir. Então qual é a melhor maneira de você diminuir o impacto daquilo? Pô, será que se eu pegar a rentabilidade de quem degrada para propor soluções dentro do próprio mercado deles, para eles, não vai ser uma ideia boa para eu investir, na cadeia, naquilo que eu acredito? É a estratégia que eu tenho hoje. A pandemia foi uma outra lição incrível, porque eu tinha 6 anos de empresa e da noite para o dia, como todo mundo, o mundo parou, e eu falei: "Cara, eu fiquei 2 semanas sem fazer R$ 1". Aí eu falei: "Cara, eu vou ficar sem fazer R$ 1 durante esse mês todo?". E naquele período estava faltando TNT para máscara de hospital e etcétera. A gente começou a produzir máscara. que eu lembro. Eu vivi um ano inteiro à base de vender máscaras de tecido, a gente produziu 60.000 máscaras. E ali eu falei: "Cara, depois disso eu posso me adaptar Pra qualquer coisa. para qualquer coisa". E aí o meu mercado foi mudando, da pandemia para cá, focado mais no B2B, projetos exclusivos, e a única coisa que eu ia falar é você tem que sempre ter um cuidado, e eu acho que aí é que é o maior desafio para todo empreendedor, em qual é de fato a sua essência Hum. do negócio, né. A minha essência do negócio é trabalhar com o desenvolvimento consciente, focar em cultura e história e desenvolver produtos têxteis a partir disso. Então o que que eu faço? Hoje eu faço com B2B, trabalhando para empresas corporativas, para restaurantes, para empresas casuais de esportes, por exemplo, mas sempre procurando contar a cultura e a empresa daquele negócio, através dos produtos, focado no conceito daquele negócio, com desenvolvimento de baixo impacto, e desenvolvendo roupas e acessórios. É. Quando você tem um branding bem definido, né, que é o valor de marca bem definido, fica mais fácil de se adaptar sem perder sua essência, né. Que eu acho que é esse momento que eu tô passando agora. Eu sei como é meu valor de marca, eu não vou mudar, não abro mão. Tudo foi construído em cima disso. Mas o que que eu posso adaptar para que eu não perca esse valor, mas eu também consiga fazer o meu negócio viver, porque sorriso não paga a conta, né, Lucas? No final do dia, é isso, é o desespero de passar 2 meses sem vender e agora? Né, eu tenho um monte de coisa, eu falo que o maior incentivo de um empreendedor é uma carteira vazia. Que essa é a hora que você vai com sangue nos olhos, agora eu vou criar, vou fazer, vou criar um produto novo, se adaptar e fazer máscara. Eu lembro das suas máscaras, porque tinha uma pegada de moda, né. A gente usava o elástico, não tinha elástico no mercado também, né, para máscara, e aí a gente pegou sobras de tecidos com elastano de biquíni, de fábricas de biquíni, para fazer esse elástico. Nossa, que legal. Comecei a estudar também a tecnologia de filtragem de ar para máscara ser eficaz, né, então qual a composição do tecido
para que o vírus não entre na respiração, na boca e no nariz das pessoas. E aí eu comecei a misturar 2 composições de tecido que vedavam ao máximo, mas mantinha a possibilidade de respirar. Você é autodidata? Você vai tudo atrás, você vai estudando sozinho? Você tem essa paciência? Como que você faz? Eu tenho essa paciência, eu sou muito curioso, então eu tô sempre estudando sobre aquilo que me interessa para eu buscar ter algum argumento, plausível ali, com alguma lógica naquilo que eu me proponho a falar, principalmente no mercado que eu atuo. Eh, e acho que é um pouco da natureza do ser humano também. Eu acho que falta, dependendo do perfil da pessoa, a pessoa acaba tímida e travando em alguns cenários ali: "Ah, não, mas eu não sei isso". Não sabe por quê, o mundo tá aí, tá para você, o que que você vai buscar a partir disso? E hoje em dia a gente vive um mundo de infinitas possibilidades. Eu estava conversando esses dias com meu marido, porque a gente já tem uma nova geração nascendo, né, que é a Gen Z acabou. Quem nasceu, nasceu. Não tem mais Gen Z, agora é a geração beta, se eu não me engano, que é essa galera que nasceu com a inteligência artificial. Então é muito engraçado que eu tenho irmãos muito mais novos, e eles me perguntam assim: "Ah, como que você fez faculdade sem ter WhatsApp?" Porque eu não tinha WhatsApp na época que eu fazia faculdade. E é muito maluco que eu fiquei pensando assim: "Como que eu fiz?" Era por e-mail, mas como que a gente vivia, né, sem WhatsApp? Imagina agora essas pessoas que estão nascendo, elas não vão conhecer o mundo sem inteligência artificial. E eu sou uma otimista chata, sabe, Lucas? Eu sempre olho o lado bom das coisas e o que eu fico pensando? Cada vez mais a gente não tem desculpa para não realizar alguma coisa, porque cada vez mais a gente tem ferramentas, a gente tem possibilidades. Antigamente, para abrir uma marca como a sua, você precisava ter um ponto de loja numa rua movimentada, que custava bastante dinheiro, porque senão você não vendia, contratar funcionários, você precisava começar, você não conseguia começar com 5.000, você precisava começar com 50.000, né, se for nos dias de hoje. Hoje em dia a gente consegue começar um negócio enxuto na internet, consegue contratar, funcionários de outro lugar, né, e agora a gente está trazendo recurso, inteligência artificial, então a gente hoje em dia, né, eu acho que a gente tem acesso a tanta coisa, tanta informação, que não se adapta também quem não quer, sabe. Porque também tem as pessoas que não querem e tá tudo bem você não querer, não quero simplesmente não quero ficar estudando, não quero adaptar, não quero passar por uma pandemia e ter que estudar sobre respiração de tecido, não quero. Mas também se você só falta ter vontade, porque recurso a gente tem, né, e paciência. Então, recurso a gente tem, mas como tudo na vida tem ônus e bônus, Sim. e aí a minha parte de autocobrança e do design, a profissão de design, ser solucionar problemas, tem a minha parte ruim, eu trato isso na terapia inclusive, de estar sempre olhando para o problema, para buscar solução. Então quando você fala de inteligência artificial, ela traz facilidades demais também, né. Então essa geração ela também está muito preguiçosa e acomodada, porque tá tudo na mão. São os ônus dos bônus, né. Cara, eu tenho tudo, se eu precisar aqui eu consigo tudo de conhecimento, de informação, disso, daquilo para poder fazer acontecer. Tá, mas eu tenho que fazer acontecer, aquilo ali só vai me dar a informação, quem tem que fazer sou eu. De que maneira a gente vai se mexer, tirar a bunda da cadeira e botar o negócio para frente. Você tem usado a inteligência artificial no seu dia a dia? Zero, zero. Eu acho que eu tenho que, inclusive, estudar mais, tecnologia, porque eu sou um cara um pouco analógico, eu gosto dessa troca pessoal e aí que eu aprendo mais, inclusive, conversando igual a gente está conversando agora. Ao mesmo tempo que eu sei que a tecnologia ela tem muito para me dar. O meu e-commerce, inclusive, ele não é um ponto forte do meu negócio por falta de conhecimento. Eu acho que o analógico tem o seu lugar e eu acho que cada vez mais tecnologia surgindo, mais interesse pelo analógico vai existir. Mas tem uma coisa que eu tenho prestado atenção, eu estou usando bastante, estou fazendo curso, tenho tentado me envolver nesse mundo, é que uma coisa que a geração beta vai saber fazer que a gente não sabe, é se comunicar. Porque a inteligência artificial te responde tudo se você souber perguntar.
Então eu tenho a impressão que essa galera do mesmo jeito que a galera geração Z, você vê como é a galera muito mais empreendedora, que faz negócio na internet, eu não tô falando de dancinha de TikTok, você vê gente com 18 anos abrindo marca de camiseta, né, igual você tem, você vê gente muito nova concorrendo com você. Então é uma galera muito mais empreendedora, porque elas nasceram na era da internet e elas já sabem o que elas conseguem fazer, né. Eu acho que essa geração beta, eles vão ser uma galera muito mais comunicadora, porque a inteligência artificial, você precisa saber usar, assim como a internet, assim como tudo que surgiu. E o grande ponto da inteligência artificial é você não fazer perguntas vazias, que você não pega respostas boas, é você saber perguntar, saber ser detalhista, saber o que você quer perguntar para você receber a resposta certa. Eu tenho a impressão que essa nova geração ela vai ser mais esclarecida. Acho que a gente vai ver, assim, no futuro uma galera comunicadora, assim, pra caramba, sabendo o que quer, porque vai ter que aprender, né, vai entrar na escola sabendo perguntar para o ChatGPT a coisa certa, pra conseguir tirar A na prova, então mas tudo tem energia alta e baixa, Lucas, eu percebi que a gente é o oposto aqui, eu gosto muito de tudo, eu acho que vai ser a solução do mundo, eu não vejo muitos problemas e às vezes eu quebro a cara, também tudo tem dá certo, tudo errado, às vezes você é muito entusiasta, você quebra a cara, mas eu tenho estado bem otimista com a inteligência artificial. Eu não acho que vai ser um futuro que a gente vai se perder ou pensar menos não, mas isso vale um outro podcast, qualquer dia. Lucas, eu acho que a gente tá chegando no final. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço pelo Sempre seu bom tempo. revisitar algumas partes aí dessa história. Antes de encerrar, eu queria te pedir 2 coisas. A primeira eu queria, se você puder ou se você tiver, contar um pouco quais são os seus planos para o futuro para a Mescla, onde você se vê daqui 5 anos, para você poder pegar esse episódio que vai estar morando na internet no futuro e se ver lá igual você se vê no Shark Tank. E uma última mensagem que você quer deixar também para quem tá te ouvindo, sabe, aquele seu último recado, antes da gente acabar. Eh, Cara, a primeira, pensando em futuro enquanto empreendedor, é expansão, né, a gente está sempre pensando todo empreendedor quer uma empresa, saudável, de sucesso, e aí sucesso a gente fala em retorno financeiro e atingir aquilo que a gente se propõe a fazer. Aquilo que eu me proponho a fazer é conscientização dentro da cadeia da moda, então quanto mais, esse nível de informação e consciência sobre o impacto da nossa cadeia eu puder passar, tanto para quem trabalha quanto para quem consome, meu objetivo vai estar realizado. Se eu puder fazer isso de uma maneira a expandir isso do Brasil para fora, do Rio de Janeiro para fora, captando novos recursos, tecnologia, possíveis novos investimentos aí, é meu objetivo. Eh, Qual foi a outra? Seu último recado pra gente fechar, assim, ó, a palavra final de Lucas, se você quiser deixar um último ensinamento, qual seria? Ah, eu acho que eu sou no ensinamento eu acho muito forte, né, a gente está sempre aprendendo uns com os outros ali. Mas eu acho que tem mais a levanta e anda e faz, porque ninguém vai fazer por você. Corre atrás. Não vai É o que eu tenho acontecer. buscado fazer ultimamente, assim, tem que fazer. Não vai acontecer se você não fizer, né? Perfeito. Então é isso, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que foi corrido, você é um cara cheio de coisa e final de ano, pra quem trabalha com moda, é uma loucura, eu sei. Então muito obrigada por você ter parado um pouquinho da sua semana pra dividir esse conhecimento com a gente. É bom também trocar um pouquinho. Obrigado aí pela oportunidade. E você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, já segue ali o Lucas, tem os links dele aqui embaixo, entra no site, conhece o que é um pouco mais da Mescla, você tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela marca, assim como eu sou apaixonada. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar um like, encaminhar esse vídeo para outras pessoas que, assim como o Lucas, também quer trabalhar com a moda sustentável e entender um pouco mais de quais são os desafios. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.